24 horas sem Instagram. E o que isso afetou? Vem comigo que eu vou te contar, na minha experiência, o que rolou. Oiê, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fergandra e te convido para dar uma espiadinha aqui no que tem rolado na minha vida. Aqui eu compartilho um pouquinho de como levar a vida de uma forma um pouco mais leve na minha percepção. Então hoje eu quero contar para você como foi o meu olhar, a minha experiência para ficar 24 horas sem Instagram. Você deve ter percebido que de um tempo para cá veio rolando algumas notícias, o pessoal falando sobre esse detox digital. Eu já havia feito algumas vezes esse detox digital e dessa vez eu optei por fazer novamente, mas de uma forma bem mais consciente. Então, não foi só desconectei e continuo seguindo a vida, mas foi desconectei e quero de fato perceber o que está rolando, como é que está sendo. Então, para isso, eu me utilizei de uma tática muito simples, muito fácil, que qualquer um pode usar em casa, que é anotar. Então, eu peguei o meu caderninho e durante as primeiras 24 horas eu fui anotando tudo o que eu percebia de diferente quanto a ficar sem o Instagram. Então, a primeira coisa, vamos lá. A primeira de todas a rede social que eu utilizava era o Instagram, não utilizava mais nenhuma rede social, não tem Twitter, não tem TikTok, não tem outras contas, então era só o Insta, então para mim foi esse lugar um pouco mais fácil, digamos assim, né, só de desconectar. Então eu tinha duas contas, uma eu de fato desativei e a segunda eu não desativei, ela tá ativa ainda, mas eu deletei o aplicativo do meu celular. E é aí que começa o primeiro ponto, que eu percebi quão viciada eu estava. Porque na hora de tirar o aplicativo do celular, ele ficava bem embaixo, assim, sabe, na primeira página. Abri o celular, primeira tela, já estava ali o aplicativo do Instagram. O que aconteceu? Eu optei, bom, vou tirar ele daqui, mas vamos colocar um outro aplicativo, um aplicativo que eu utilize. E aí eu fiquei pensando, que aplicativo que eu uso, né? E aí eu pensei, Waze. Waze é um bom aplicativo. Sempre que eu preciso ir para algum lugar, então vamos colocar ele no lugar que estava o Instagram. Então exatamente no lugar onde estava o Instagram, eu coloquei o Waze. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi por conta disso que eu percebi quão viciada eu estava. A decisão de desativar, desinstalar o Instagram, foi por conta de perceber que eu realmente estava usando muito, mas eu só tomei consciência do quão viciada eu estava quando, nessas primeiras 24 horas, eu me peguei em diversos momentos abrindo o Waze. Eu estava na sala, eu abri o Waze. Eu não precisava ir para lugar nenhum. Eu estava na cozinha, eu abri o Waze. Eu estava no banheiro, eu abri o Waze. Era tipo, o que está acontecendo? E eu lembro muito que o primeiro momento que eu percebi que isso aconteceu foi quando eu cheguei da caminhada, tinha ido caminhar e tal. Cheguei cansada, deitei na lavanderia da minha casa, coloquei as pernas para cima e naquele gesto automático de pegar o celular e olhar, eu abri o Waze. E aí eu fiz assim, coloquei ele para baixo e já pensei, eu estou muito viciada. Eu não precisava ter aberto o Waze, eu tinha acabado de voltar numa caminhada, não fazia sentido. Bom, esse foi o primeiro ponto, que eu acho que é esse lugar de você reconhecer esse vício, e aí por conta disso, eu já chego no meu segundo ponto, que é, eu comecei a deixar o celular mais de lado. Então, como eu percebi que eu já tinha pego várias vezes, logo no início do experimento, o celular e aberto o Waze, eu comecei a deixar ele de lado. Então, eu deixei ele no meu quarto e eu ia fazer as outras coisas da minha vida. Então, eu fazia o quê? Eu ia ao banheiro sem celular. Olha que mágico! É até meio loucura isso, né? Porque hoje em dia todo mundo vai no banheiro e fica lá horas. Então eu percebi que eu só ia no banheiro e fazia exatamente o que eu tinha que fazer e ia embora. Olha só que mágico, não é mesmo? Então eu comecei a me desconectar um pouquinho do celular, né? Deixar ele... Às vezes eu até esquecia onde que eu tinha deixado e, assim, pra mim era uma coisa meio nova, porque eu tava sempre com o celular na mão, eu sempre sabia onde estava meu celular. Então eu deixei de usar tanto o celular assim, percebi que ele não tinha tanta funcionalidade para mim naquele caso, ou seja, era só um vício mesmo. Por consequência de não usar o celular, eu chego em alguns outros pontos que eu fui percebendo em mim que tem a ver com essa questão de estar desconectada da tecnologia, né? A minha alimentação melhorou.
mas espera, como assim sua alimentação melhorou? Você desinstalou o Instagram e sua alimentação melhorou? Por incrível que pareça, sim. Nesse caso, fazia um tempo que eu vinha querendo experimentar aquele jejum intermitente. E eu nunca conseguia fazer esse jejum intermitente. E como eu não estava me comparando, né, nas redes, olhando outras coisas, eu tinha só a mim mesma para estar ali e estar junto. Esse é outro ponto, inclusive. Deixei de me comparar. Então eu falei, bom, eu consigo. Não preciso ser perfeita, não preciso fazer tudo incrivelmente, eu vou fazer dentro das minhas possibilidades. Então eu consegui ficar o período lá que eu determinei para mim e consegui fazer esse jejum intermitente. Por conta disso, na hora de fazer minha alimentação, minhas refeições, eu fui de uma forma, nossa, né, já fiz todo esse processo de jejum intermitente, vou comer porcaria? Não. Então eu vou tomar mais consciência do que eu estou comendo e comecei a preparar as minhas refeições com mais atenção na hora de me alimentar. Eu não estava com o celular ali na mão, rolando o feed, então eu estava de fato prestando atenção em cada coisa que eu comia, em cada sabor, em cada textura. Então foi uma experiência até nova, digamos assim, de trazer esse lugar de atenção plena, né, de estar ali, vivenciar aquilo. Então a minha alimentação acabou ficando mais consciente e por conta disso eu percebi que eu queria me alimentar com coisas mais saudáveis, né, de uma forma muito a nutrir o meu corpo e não só vamos comer para se manter vivo. Então, pontinho para alimentação saudável. Dentro dessa alimentação saudável, também aconteceu a questão de dormir melhor. Melhorou meu sono, sim, por muitas questões. Além de ter, né, me alimentado melhor, na hora de dormir, eu não ficava rolando o feed de novo, procurando coisas inúteis ou, sei lá, nessa comparação, criando pensamentos na minha mente sobre isso. Então, eu senti sono e eu, de fato, deitei e dormi. Parece meio bobo falar isso, mas é real. A gente não percebe o quanto a gente perde o sono, perde a nossa qualidade de sono, porque fica usando o celular em rede social que for, mas está ali mexendo. Então, como eu já não estava mais mexendo, eu senti sono, deitei e simplesmente dormi. Eu sempre dormi muito fácil, né? Diga-se de passagem, eu não sou uma pessoa difícil de cair no sono, mas eu percebi que a qualidade do meu sono melhorou muito quando eu acordei. Então eu estava muito mais disposta, estava com muito mais energia, né? Já estava me alimentando melhor, então esses dois combos chegam a mais um ponto que eu percebi diferença. Melhorei minha qualidade de treino. Sim, como eu já tinha melhorado minha alimentação, o meu sono estava com uma qualidade boa também, na hora de treinar, alguns pontos aconteceram. Eu percebi que eu estava muito mais atenta com o meu corpo, né, percebendo cada músculo que eu estava trabalhando, então dessa maneira eu senti que foi um treino muito mais eficaz e que pela primeira vez em muitos anos treinando, eu senti que, tipo, uau, isso fez muito efeito e não era tipo, o exercício que estava errado, eu que estava praticando errado, mas eu não estava dando a atenção necessária para aquele exercício. E então, assim, eu senti que foi o melhor treino da minha vida, foi muito gostoso de fazer. Então, melhorou também o meu treino, sem contar que eu não estava com o celular durante o treino, para conseguir descansar o tempo certo, para conseguir socializar com as pessoas ali com tranquilidade na academia. Geralmente a gente chega com cada um no seu celular, então assim, eu podia conversar, eu podia trocar ideia, tava muito... Foi uma experiência como se fosse a primeira vez que eu tivesse ido treinar. Foi totalmente diferente. E nos anos 90, né? Porque hoje em dia é de outra maneira que as pessoas treinam, cada um no seu celular. Enfim, mais uma coisa dentro de todas essas questões que trouxe mais foco. Então, por não ter o celular ali, por não estar mexendo nele o tempo inteiro, eu consegui ter muito mais foco na hora de fazer o meu treino, que eu comentei, na hora de me alimentar. Não sei se na hora de dormir eu poderia dizer mais foco, mas enfim. Na hora de estudar, na hora de trabalhar, na hora de dirigir, tudo trouxe muito mais foco. E aí, isso traz mais um ponto que é se sentir e estar presente e vivendo o momento presente. Foi uma sensação que eu vinha há muito tempo querendo resgatar de quando eu era criança, né? Tipo, nossa, parece que antes a gente vivia muito melhor, que a gente aproveitava muito melhor, e de fato, a gente vivia e aproveitava melhor porque a gente estava ali naquele momento, a gente não tinha outras distrações. E
eu experienciei esse lugar de novo. Então eu pude estar presente com a minha família, né, com os meus bichos, com cada atividade que eu estava fazendo, eu estava integralmente ali. Então assim, esse foi um ponto muito importante que traz mais um ponto. Ao estar presente, né, em cada atividade, em cada momento, em cada conversa, com cada pessoa, eu também percebi que eu trouxe mais qualidade e mais tempo para o meu dia. Então, os dias que pareciam, nossa, eu tenho 24 horas, mas não dá tempo de fazer nada. Será que não dá tempo de fazer nada? Ou a gente que está usando do jeito errado? Então, e foi aí que eu percebi que eu que estava usando do jeito errado. Que às vezes que eu achava, não, só fiquei 15 minutos no Instagram. Não, eu tinha ficado muito mais tempo. Porque eu consegui estudar, eu consegui trabalhar, eu consegui fazer os afazeres de casa, eu consegui visitar meus familiares, eu consegui descansar, eu consegui fazer as coisas que eu gostava, eu consegui treinar e ainda sobrou tempo. Antes de dormir ainda tinha muito tempo livre. E eu fiquei assim, o que está acontecendo? Da onde brotou essas horas a mais no meu dia? E por conta disso, eu consegui fazer uma das coisas que fazia muito tempo que eu não fazia, que era ler tranquilamente. Então eu consegui 2 vezes no dia, inclusive, pegar o livro para ler. Ler assim, sem tipo, nossa, tem que correr, não sei o que, eu tô sem tempo. Não, eu li, refleti sobre o que eu tinha lido, e ainda em outro momento do dia pude ler de novo. Então assim, começou a me dar tempo para os meus prazeres, né, para as minhas diversões, para o meu lazer. Então a vida ficou muito mais bela, muito mais cor-de-rosa, gente. É incrível ficar sem Instagram e só foi 24 horas. Enfim. Com tudo isso que eu falei, eu percebi também que eu acabei tendo menos ansiedade. Tanto por conta dessa parte de não se comparar, porque você tem, na verdade tem as pessoas ao seu redor, mas você já está tão familiarizado com elas que geralmente você acaba não se comparando tanto. Você se compara com aquela blogueira fitness, com aquela pessoa que tem todos os luxos do mundo e você fica sonhando em ter aquela vida. E tudo bem sonhar em ter essa vida, mas faz mal pra gente ficar se comparando dessa maneira. Então assim, eu percebi que essa comparação diminuiu muito e meu nível de ansiedade, tipo assim, nossa, tava estourando a ansiedade lá divertidamente, tava aqui em cima, tipo, loucona, e de repente, tipo, obviamente, a ansiedade estava presente, mas muito menos. Eu tava muito mais consciente do que eu tava vivendo, do que eu tava experienciando. Então eu acho que esses foram pontos muito importantes que, para mim, eu senti que nessas 24 horas eu percebi. Pode ser que você tenha percebido outros pontos. Se você ainda não fez essa experiência, faz. 24 horas não é um desafio absurdo, né? Por conta de todos esses benefícios, eu decidi ficar mais um tempo. Quanto, não sei, mas depois eu volto para contar para vocês. Então, se você está gostando desse vídeo, se você tem interesse em saber como vai ser essa experiência por mais tempo, coloca aqui o seu comentário, conta para mim como foi a sua experiência, se você teve essa experiência, ou se você quer ter ainda essa experiência. Dá like no vídeo, compartilha com mais pessoas e se inscreve no meu canal. Mas deixa eu falar só mais uma coisinha. Dentro disso tudo, também tinham me contado que dessas 24 horas, ou em mais tempo que você ficasse fora das redes, sempre falavam muito sobre ninguém vai perceber que você está fora das redes. E de fato, isso parece péssimo, mas é real, que ninguém tá nem aí pra você. E que bom, na verdade, que ninguém tá nem aí pra você. Só que no meu caso, eu percebi o quão grave estava a situação quando eu desativei. E na hora que eu fui treinar, encontrei com um amigo e ele perguntou, o que aconteceu com você? E eu fiquei tipo, como assim, o que aconteceu comigo? E ele, você não posta nada, faz tempo que você não coloca nada, que você não responde as mensagens, que não sei o quê. E aí eu fiquei tipo, uou, eu realmente estava viciada. Não fazia, acho que nem 3 horas que eu tinha desativado. E já tinha uma pessoa que tinha percebido que eu não tinha postado, que eu não tinha respondido, que eu não tinha enviado nada. Ou seja, se não fazia tanto tempo que eu tinha desativado e já tinham notado que eu não estava ali ativa, significa que eu realmente estava muito viciada, porque eu estava postando muita coisa. Minha vida inteira estava ali. Então, assim, eu acho que tem o lado positivo das pessoas perceberem que você saiu, mas também tem o lado negativo. E eu acho que esse foi o lugar que eu prestei atenção de, nossa, eu realmente estava muito viciada.
E então, para mim, essas 24 horas foram muito benéficas. Eu só vi pontos positivos de estar sem as redes sociais. No momento, ainda não me senti desatualizada do mundo. Tô bem tranquila, gostei muito e vamos ver quanto tempo aí eu vou ficar sem. Quem sabe eu faço um vídeo falando para vocês como foi a experiência de uma semana, ou quem sabe de um mês. Vamos ver por quanto tempo eu vou ficar. E aí me diz, quanto tempo você acha que eu aguento ficar sem as redes sociais? Considerando que eu era uma pessoa viciada. Me conta aqui nos comentários. E depois vem me contar a sua experiência. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que essa foi a minha experiência de 24 horas sem Instagram. Para você pode ressoar de uma maneira totalmente diferente. Pode ser positiva, pode ser negativa, pode ter pontos diferentes. Então é isso. Eu vim compartilhar um pouquinho de como foi para mim. Espero que você tenha gostado. E se tiver outras ideias, outros desafios, também aceito, que eu adoro fazer uns desafios assim. Então é isso. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!